Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje no Conexão nós vamos falar sobre festas pagãs. Você sabe o que é uma festa pagã? Será que a igreja cristã evangélica está trazendo festas pagãs para dentro do templo, para dentro da igreja? E as nossas crianças? Como que fica essas festas idealizadas, preparadas pelo colégio, e às vezes algumas delas as nossas crianças não devem participar e fica aquela pressão para que as crianças participem. Como é que os pais vão lidar com isso? Bom, para falar sobre esse tema de festas pagãs, eu estou aqui hoje com o pastor Marcos Ferreira, o nosso pastor da nossa igreja de Andrade Araújo, lá em Nova Iguaçu, região de Nilópolis. Pastor Marcos, seja bem-vindo ao Conexão. Obrigado, pastor Ednilson. É uma honra estar aqui com os senhores para falar desse tema muito sugestivo para os nossos dias, em nome de Jesus. Graças a Deus, é realmente bastante sugestivo, né? Bom, também aqui com meu amigo pastor Leandro Silva, da nossa igreja de Rio Comprido. Pastor Leandro, seja bem-vindo de novo ao Conexão. Muito obrigado, pastor Ednilson, obrigado aos amigos do Conexão e espero aqui poder ajudar, né, a trazer esse entendimento a respeito desse tema que, como o pastor Marcos falou, é bem sugestivo, né? Tem assunto aqui para a gente estender aí. Vamos estender bastante aqui e discernir para as pessoas um pouco mais sobre esse assunto, já que há muitas controvérsias até dentro da igreja acerca desse assunto. Nós vamos agora a uma matéria e depois eu volto com os entrevistados. Vamos lá. As festas pagãs são celebrações de uma cultura que não é cristã, realizando cultos para adorar a natureza ou deuses. No Brasil, as principais cerimônias desse tipo são a festa junina, o carnaval, o Halloween e o folclore. Independente do tema, é preciso ter cuidado e respeito com as leis do Senhor para não haver afastamento do propósito da salvação. Essa prática é condenada por Deus. No livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 21, diz: "Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes." Você vê que a própria matéria já vem definir o que seria uma festa pagã, né? Tudo aquilo que está ligado à adoração a deuses, a forças da natureza ou crenças religiosas. Isso aí já define o que é uma festa como festa pagã. A nossa preocupação, e vamos tentar aqui trazer isso para vocês, é como discernir isso na nossa geração, nesses dias. Será que porque as pessoas colocaram um cunho assim meio que cultural, a gente pode aceitar então? Então seria importante, vai ser importante trazer isso no nome de Jesus. Pastores, eu ia até perguntar isso, né? O que define uma festa, mas acho que foi definido já, logo na abertura, né? É tudo aqui, toda aquela festa considerada com propósito e práticas ligadas à adoração a outros deuses, à natureza, a rituais religiosos, que na antiguidade havia demais, ainda hoje há, né? Mas algumas delas foram adaptadas para o cristianismo, né? Foram cristianizadas. E a gente tem aceitado essas festas, a gente não, né? Algumas igrejas, inclusive cristãs evangélicas, têm aceitado essas festas. Então, isso já define, né? Sim. Então, eu queria perguntar a vocês, na verdade, celebrar uma festa sem conhecer a verdadeira origem, seria pecado? Eu já queria direto para essa pergunta. Eu vou deixar vocês bem à vontade, quer dizer, vocês entenderam, né? Quer dizer, eu vou celebrar uma festa. Sim. Né? E eu não tenho o conhecimento da origem dessa festa. Então, eu estou pecando? Pastor Ednilson, eu vou colocar como eu fiz aqui no meu esboço. A ignorância não transforma algo em santo. A ignorância não transforma algo em santo. O que eu entendo quanto a isso? Nós, cristãos, eu acho que primariamente nós precisamos entender o significado das coisas. Embora o paganismo ele esteja bem presente em tudo, nosso calendário, entendeu? O dinheiro, enfim, ele está bem presente em tudo. Só que existe algo que é importante para nós cristãos, a consciência. A consciência, eu acho que é o fator principal. Calma aí, essa festa aqui, o que ela representa?
O que isso aqui faz? Eu vou trazer isso para dentro do meu relacionamento com Deus? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter esse certo cuidado, entendeu? Até de investigar e não trazer como muitas pessoas fazem. Como o senhor comentou já sobre essa adaptar. Mas calma aí, mas o que isso trazer para o lado cultural, né? Social. Exatamente. E usa-se até o termo, desculpe, né? Usa-se até mesmo a Bíblia, né? Paulo diz, olha, eu me fiz judeu para ganhar os judeus, eu me fiz louco para ganhar os loucos e assim por diante. Então, calma aí. Tem que ver até onde isso aí é interessante, né? Mas eu vou trazer isso para a minha vida. E isso também pode interferir, né, no meu relacionamento com Deus. Isso pode atrapalhar. E abrir brechas, né, pastor Marcos? Abrir brechas, inclusive, para o maligno entrar. Agora, sim, o pastor falou uma coisa. A própria pergunta já coloca, né? Se você não conhece a origem. Muita gente se baseia, como o pastor Leandro falou, muita gente se baseia naquele texto que a Bíblia fala que na ignorância Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas espera aí, se eu vou a uma festa e eu sou um cristão, sou um pregador do evangelho, um cristão, sirvo a Deus de fato dentro da igreja, verdadeiramente cristão, será que eu não tenho que pesquisar, não tenho que buscar? Tá, que festa é essa? Que festa é essa que vai fazer o meu menino botar um cabelo todo colorido e uma roupa feminina? E em nome de cultura. Mas cabe ao cristão pesquisar isso, né? Exatamente. Quer dizer, eu não sou mais tão ignorante assim, eu conheço a palavra. A ignorância é quando você chega na igreja e não sabe de nada, né? Exatamente. Aí, lógico, Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, né? Sim. O próprio apóstolo Paulo, se a gente for ver lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele vai ver que a gente não tem como se afastar, ele vai dizer, né? Em outras palavras, vou usar as minhas palavras, que eu não vou ler o texto aqui agora. Sim. Mas ele vai dizer que a gente não tem como se afastar dos pecadores, né? E não tem como, senão a gente teria que sair do mundo, ele fala. Exatamente. Né? Mas, se você encontra alguém que é cristão e faz as coisas que eles fazem, mesmo conhecendo, desses você não deve nem sentar para comer. Verdade. O Paulo fala, 1 carta aos Coríntios 5, eu não vou ler os textos agora, porque a gente tem que voltar aqui para o tema. Sim. Mas tem a ver com o tema também. Sim. Então, assim, essa coisa que a gente vê, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tá, não leva, mas você é ignorante por quê? Você não conhece isso por quê? Você procurou saber? Né? Te convidaram para uma festa no colégio, você procurou saber qual é a origem dessa festa? É por aí, pastor Marcos? E ainda vai mais longe, pastor, porque às vezes a pessoa pode até pensar, mas eu não acho pecado, para mim isso não tem nada a ver, isso não me condena. Mas a partir do momento que alguém que está te vendo nessa festa ou fazendo um tipo de festa assim, vê que isso é pecado e ele sabe que você é cristão, então para aquela pessoa você está causando pecado no coração dela. E o Paulo adverte isso, é um escândalo. Exatamente. Está levando uma pessoa a pecar. O escândalo é interessante, porque o escândalo ele cai naqueles ais da Bíblia, né? Ai daquele. E ele fala, ai daquele que causar escândalo, desses meus pequenos. Escândalo no grego, né, pastor? Perdão, é armadilha, né? Sim. No grego é armadilha. É uma armadilha que prende tanto quem comete quanto quem observa. Exatamente. Olha Então, aí. assim, tem que ter esse cuidado, né? E o Paulo vai interessante. advertir, pastor, também, desculpa até interromper o senhor, que se alguém avisar que aquilo ali é sacrificado a ídolos, eu não posso participar. Eu não posso estar no meio. Às vezes eu não vou saber, mas o pastor sabe e ele está me avisando, Marcos, não vai, não faz. Outro dia eu estava na igreja pregando, eu estava comentando com o pessoal. Se você me convidar, aconteceu isso já comigo, tá? Eu fui a uma casa, e lá o horário era de almoço, pessoa próxima, né? Parente, né? E a pessoa ofereceu o almoço. Você nunca almoçou aqui em casa. E eu sabia que uma dessa, no caso a esposa, né, servia a entidades. Aí eu falei, tá bom, vamos almoçar. Porque já pensando, primeira carta aos Coríntios 5, você não tem que sair de perto dele, senão você teria que sair aqui do mundo, né? Uhum. E eu almocei, a comida estava boa. Aí eu falei assim, posso abençoar? Sabe que eu sou pregador? Não, claro, pô. Aí eu abençoei a comida e mandei para dentro. Comida gostosa, inclusive, muito gostosa. Aí eu falei com o povo assim, eu não sei, se ela fala para mim, isso aqui, ontem eu sacrifiquei para minhas entidades,
tá? Mas você sabe que eu amo você e tem nada a ver. Mas eu ofereci para minhas entidades. Eu pediria licença e não teria comido. E se ficasse chateado comigo? Que ficasse, mas eu não teria comido. teria comido. Por isso que eu nem perguntei. Exato. Só abençoei e mandei para dentro. Sim. Quer dizer, porque tem coisa que não dá, né? Aí é aquela Tem coisa que é muito explícita, né? é muito explícita. Como na casa nem todo mundo é, então a gente não sabe se foi ou não. E até hoje eu não sei. E até hoje não me fez mal e não vai fazer mal. Não vai fazer. Por quê? Porque eu não rejeitei, porque não tinha razão para rejeitar. Né? Mas isso aí que foi oferecido, eu trouxe aqui para você. Né? Aí entra mais uma vez aquela questão da consciência, né? Consciência. Da consciência. Por exemplo, tem determinadas comidas, não vou citar aqui o nome, né? Que Não faz sentido. Não faz Sim. sentido a gente falar, mas tem determinadas comidas que você encontra até em algumas barraquinhas por aí, e você sabe que aquilo dali é cada ingrediente, cada elemento que é posto naquele vamos dizer, naquele alimento ali, que compõe aquele prato, ele é oferecido a uma entidade. Ou seja, eu vou lá Se e vou... você sabe. Exatamente. Mas eu já sei. Eu vou lá e vou comer? Eu inclusive... Propositalmente, né? Propositalmente. Inclusive, se o senhor me der licença, eu gosto de assistir muito programas de culinária, né? Eu cozinho, minha esposa cozinha. Então, um determinado programa, eu estava assistindo e a apresentadora falou, olha, isso aqui, esse alimento é da entidade tal. A apresentadora falou. A apresentadora. Aí, a partir daquele dia, eu falei, opa, calma aí. Tô fora. Tô fora, não assisto mais. Pois entendeu? Mas é complicado. Né? Isso aqui o que a gente está falando, quem esteve lá sabe muito bem o que nós estamos falando, né? Então, cada ingrediente que era oferecido. Entendeu? Para uma entidade. Então é complicado. Aí eu não vou chegar e vou falar, não, vou comer, eu vou abençoar, mas aí é a minha consciência. Não, né? aí é diferente, é diferente. Foi o que eu falei. Se chegar assim, ele não, ela não, mas eu sim, e eu ofereci. Não, então não vou. Vai ficar chateado? Paciência. Mas não falou nada, tá bom, abençoei. E fui embora. Quais brechas, pastor Marcos, quais brechas espirituais as festas pagãs abrem na nossa vida? Meu Deus. Meu Deus. A partir do momento que eu estou participando de uma festa pagã, eu não, em nome de Jesus, está repreendido, mas o cristão resolve participar de uma festa pagã, ele começa a se envolver com os próprios demônios daquela festa. Aí a pessoa começa a ficar fraca espiritualmente, já não sente mais vontade de ir para a igreja, já não quer mais participar do corpo, do sangue de Cristo, da união da família cristã. O pecado entra. O pecado entra e, assim, o que a Bíblia vai nos ensinar. Um abismo chama o outro abismo. Daqui a pouco a pessoa está fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas, está envolvido nos mesmos pecados. Caramba, isso é sério, né? As portas são abertas, né? Exato. Quer dizer, você está consciente, né? Você sabe o que você está fazendo, né? O carnaval passou aí, né? Mais um carnaval. É uma festa que o pessoal traz para o lado cultural, né? Mas se você for ver, é sensualidade, a prostituição, é vício, tem tudo ali que a gente vai contra. Né? Então, por que eu vou estar numa festa dessa? Porque eu não posso aproveitar esses feriados todos para fazer como eu faço um retiro espiritual. Retiro espiritual. Eu fiz nesse carnaval um retiro espiritual. Os pastores estão todos me ligando. Tem jovens chegando na igreja querendo ser obreiro, querendo ser pastor. Glória a Deus. Quer dizer, por que eu não vou me retirar para fazer um trabalho? Ou até se eu não vou me retirar, fazer um trabalho espiritual na minha igreja para salvar aquelas vidas que estão passando lá na frente. Né? Porque tem igreja e tem pastores que têm essa capacidade, né? E esse chamado, né? De pegar e ir para a rua em pleno carnaval para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas bem colocado pelo senhor, é o chamado. Tem o chamado. Diferente, não adianta nem todo mundo quem não pode, tem esse chamado se querer for, fazer. vai terminar tirando a roupa, Vai ficando por lá. Acaba ficando por lá. Realmente. Não dá. Tem que ter chamado para fazer esse tipo de trabalho. Eu entendo desse jeito, tem que ter chamado. Então, assim, você vai... Por que você... mas eu acho bonito e é cultural. Essa ideia de cultura, né, social, ela foi criada de uma maneira tão ardilosa, digamos assim, tão preparada mesmo. Sim. Porque você agora, tudo que é religiosamente danoso ao evangelho, né, é colocado no nome de cultura. Então você, não, é cultura. A gente vai respeitar a cultura de todos os povos, logicamente.
Mas a gente não vai fazer. No passado, a gente sabe que o povo de Deus até queimar seus filhos em fogo. Sim. Queimava, porque se envolveu com a cultura daquele povo local. E a cultura daquele povo local era cultural daquele povo? Era. Mas naquela cultura eles cultuavam aqueles deuses ao ponto de queimar seu filho no fogo. E o povo de Deus caiu nessa, por incrível que pareça. Exatamente. Quando Deus, as orientações, né, do Senhor, justamente nessa questão da entrada do povo de Israel para Canaã, foi exatamente isso, que eles não se envolvessem com os outros povos por conta da cultura. A coisa era tão séria que Deus falou para os filhos, não deu seus filhos para se casar com as filhas dele, exatamente, nem suas filhas para se casarem com os filhos dele, exatamente para não ter essa mistura, e teve. E tem tem interessante, né, fazermos essa comparação, pastor Ednilson, porque Deus dá essa ordem, mas quando o povo de Israel entra em Canaã, alguns dos moradores de Canaã ficam lá pagando aluguel, né? Pagando aluguel para permanecer em Canaã, porque nem todos eles foram destruídos. E ali entra a ruína do povo de Israel. Ou seja, algo, né, que permanece, algo ou que se associa, na verdade, que se associou, né? Eles se associaram com o povo de Israel e levaram o povo de Israel à corrupção. Isso é incrível, irmão. Isso sempre mexeu comigo, isso é incrível, é incrível. Você tem um Deus que mandou 10 pragas para te tirar da escravidão, que abriu o mar para te tirar da escravidão, que tirou a água da rocha para você matar sua sede lá, te levou alimento. E quando você entra na terra, meia dúzia de gato pingado influencia uma nação inteira, porque a maioria foi desfeita lá. Alguns ficaram como inquilinos deles, né? Exatamente. Quer dizer, e eles conseguiram se envolver e cair nessa prática. E se você for ver amplamente isso, você vai perceber que acontece na igreja, né? Você vai ver uma igreja, um lugar saudável, um lugar onde tem orientação, e às vezes uma pessoa vai lá e tira alguém da igreja. Você tem uma multidão na igreja, sim, mas uma pessoa, um amigo que não está dentro do contexto, tira aquela pessoa da igreja e faz aquela pessoa voltar ou praticar coisas que desagradam a Deus. É a mesma coisa, eu diria até o mesmo espírito que enganou aquele povo, que ainda age até hoje. Né? Sim. Eu acredito... Desculpa, pastor. Nada, pastor. Eu acredito até, pastor, desculpe, pastor Marco, eu acredito até que esse é o erro que muitos têm cometido hoje. Por quê? Porque eu acredito que o povo lá, aqueles zeus que ficaram, né, que tinham os cananeus, os ferezeus, aqueles que permaneceram, eu acredito que eles não permaneceram dizendo assim, olha, aqui a gente vai continuar queimando as crianças, oferecendo a esses deuses. Não, olha, a gente serve ao Deus de Israel. Sim. Só que continuamos... Do meu jeito, né? Do nosso jeito. Cara, é o retrato de hoje. Exatamente. O retrato da nossa geração. E aí a gente acaba eu vou caindo... servir a Deus de Israel, mas eu quero continuar bebendo. Exatamente. E a gente acaba caindo nessa armadilha acreditando que é santo. Eu vou servir, mas quero continuar xingando. Exatamente. A pessoa começa a acreditar que não tem nada a ver, pastor. Sim. Não, eu posso seguir a Deus e fazer outras coisas. Não tem nada a ver. Para mim, isso não é pecado. Eu já vi pessoas falando... Eles falam muito de cultura, né? Quer dizer, não é... Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim, palavrão. Você chama de palavrão o que eu falo, mas não está na cultura bíblica o palavrão. Você não vê esses nomes lá na Bíblia Sagrada. Isso é coisa da nossa geração. Então, o que tem de mais falar? Então, a pessoa, ela pega um contexto fora de contexto, alguma coisa assim, como os teólogos costumam dizer, e começa a dar base para a sua vida errada. Começa e aí a montar voltar a pregar como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí é o que o pastor Leandro também está falando, quer dizer, eles ficaram lá na ideia de eu vou servir o Deus de vocês, mas devagar eles foram plantando, na verdade, rituais dos deuses deles. E o que me chama a atenção e me deixa triste, né, é que a minoria venceu a maioria. Poxa, não faz sentido isso. Como hoje não faz sentido. Hoje não faz sentido. Você tem lá, você apresenta um Jesus maravilhoso que morreu por você antes de você merecer, te amou primeiro, como diz a Bíblia, e a pessoa fica toda feliz com Jesus Cristo, a vida dela muda. Ela muda, ela larga a vício, ela larga a prostituição, ela começa a restaurar a vida, ela arruma emprego, começa a prosperar e, de repente, uma amizade errada consegue tirar a pessoa da igreja. Como é que você vê que é o mesmo espírito, né? Sim. A gente tem que ver, né, pastor, ainda tem isso, né? A gente tem que analisar
se essas pessoas realmente, se elas se converteram ou se elas se emocionaram, né? Porque a conversão de verdade, né, ela vai trazer essa transformação que o senhor falou. Sim. Conhecereis a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Entendeu? Então, esse tipo de ritual, essas festas e etc., entendeu? A pessoa querer se aproximar disso só demonstra que ela não teve uma conversão verdadeira. Então, isso aí, hoje há muita controvérsia, muita discussão, né? Porque aí a gente vai chegar mais à frente, vai falar sobre isso um pouco mais, mas você vai ver até pastores fazendo isso, né? Então, assim, eu, por exemplo, tenho uma discussão muito grande sobre o Natal. O Natal, ele eu até anotei para não esquecer, né? O Natal, ele tem origem nas festividades romanas, da Saturnália, né? Eles cultuavam Saturno. E aí, a igreja primitiva cristianizou isso e trouxe para 25 de dezembro e a gente comemora o Natal, mas não com aquele conceito religioso, mas a gente comemora o Natal como o nascimento de Cristo, que a gente sabe que não foi em dezembro, mas a gente comemora. E aí vou falar de mim, eu tenho cuidado de quando eu reúno minha família no Natal, lá na minha casa não tem árvore de Natal, porque a árvore era o marco deles, né? É o marco de toda a origem do Natal, aquela árvore, aqueles presentes sendo trazidos para a entidade. Então, hoje tem tudo isso. E você vê várias igrejas cristãs e pastores que no Natal tem aquela árvore, o presente na árvore. Aí você está fazendo todo o ritual que era feito na festa, lá na festa pagã. Todo aquele ritual está sendo feito. Então, eu tenho esse cuidado. Tem gente que me chama de exagerado, né? Que, não precisa ser isso, que exagero, não sei o quê, né? E eu não tenho árvore, nunca tive, não coloco árvore de Natal. Nem na minha igreja e nem na minha casa. Esse negócio de levar presente na árvore, de enganar a criança, falando que foi Papai Noel que levou, essas coisas todas que a igreja primitiva terminou inserindo no cristianismo, isso lá em casa não funciona. Mas tem gente que acha que é bobeira, porque é só uma cultura, então vou colocar árvore. Mas você tá trazendo os rituais para aquela festividade exatos, os rituais exatos que eram feitos no passado, quando era uma festa pagã. Aí como é que fica? Se vocês colocam uma árvore de Natal, não estou criticando vocês, não. Só estou dizendo que por isso que eu falei, é coisa minha. Eu não aceito, eu não coloco, porque eu entendo que está dentro de um ritual que não tem nada a ver. Vira e mexe, essas perguntas surgem, né? Alguns membros perguntam. Final de ano vai chegando e começa... chegando, o pessoal vai tão bonitinho. Pastor, tem algum problema? E aquela ornamentação que se coloca pendurada lá, eu esqueci o nome, aquilo é pecado e tal, aquela coisa toda. De guirlanda. Guirlanda, exatamente. O pessoal pergunta, aí fazia a árvore, eu falo, olha, eu não faço. Eu tenho por costume não fazer. Entendeu? Até porque se você for ver, eu até comparo esse culto a Saturno, como o senhor falou, a Uri e depois ao Santa Claus, né? Santa Claus. Que vem mudando apenas o nome. Eu comparo a rituais que hoje você ainda vê, de presentes que são postos em árvores, em bosques, em matas e etc. Eu falo, você quer fazer exatamente o que eles faziam lá atrás? Então você tem que ter esse cuidado, entendeu? Mas é para ornamentação. Você pode ornamentar a tua casa, fazer tudo bonitinho sem ter que fazer uma árvore, entendeu? Exato. Então, é copiar. Eu acho que a gente não tem que replicar aquilo que outros povos fizeram, trazendo para os nossos dias. Inclusive, não nos moldarmos, né? Sim. A gente não tem que se moldar ao mundo, o mundo tem que se moldar, não é? Sim, pastor. Vou até dizer para o senhor, na igreja de Atos dos Apóstolos, a mãe de Jesus, Maria, participou do início e ela sabia exatamente a data que Jesus nasceu. E aonde está escrito lá que eles estavam comemorando esse dia? Sim. Acho que a gente tem que comemorar o dia que Jesus nasce no nosso coração. Sim. Uma árvore não vai trazer
uma mudança para a minha vida agora. Jesus Cristo, sim, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. É o momento da igreja mostrar que nós somos a diferença dessa terra. Deus sempre teve um cuidado muito grande com isso, né? Porque a idolatria, ele abomina, né? A idolatria. Com certeza. Então, ele teve muito cuidado. Por isso que quando Moisés perguntou, mas qual é o nome que eu vou falar? Não, diga que eu sou. Eu sou. Ele já não deu logo o nome, já para não haver esse tipo de coisa. Você vê que Jesus, o Senhor, ele teve esse cuidado, né? Você vê o corpo de Moisés, quer dizer, Satanás queria o corpo de Moisés de qualquer maneira. Deus foi lá, escondeu o corpo, ninguém sabe onde foi parar o corpo do Moisés. Acabou. Provavelmente Satanás... ninguém idolatrar. Se alguém daquele pessoal ali pega o corpo de Moisés, ia tentar embalsamar, ia tentar ficar lá fazendo uma idolatria com o corpo de Moisés. Isso acontece hoje na igreja. O Pedro não deu uma vaciladazinha? Senhor, a gente podia construir um tabernáculo para o Senhor, para Moisés e para Elias. Se Deus não intervisse, ele ia fazer. Ele ia fazer. O Pedro e seu ímpeto, né? Pedro é uma benção. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Abre-se essas brechas, né? As portas para a idolatria são abertas muito facilmente. Muito facilmente. Muito facilmente. É por isso que a Bíblia nos orienta a vigiar e orar. Vigiar e orar. O vigiar é primeiro. Olha, o Conexão vai a um intervalo bem rápido e nós vamos voltar falando sobre festas pagãs, e eu quero voltar nesse assunto aqui com os nossos entrevistados em nome de Jesus. Não saia daí. Voltamos com Conexão, hoje falando sobre festas pagãs. É um assunto muito abrangente, que tem que se falar com muita calma também, né? Porque a gente não quer de maneira alguma atacar a cultura de ninguém, nenhuma cultura religiosa. A nossa intenção não é essa, nunca foi, nunca vai ser. Mas algumas coisas precisam ser ditas, né? Eu entendo que a pessoa que não tem esse entendimento e essa fé nossa, elas terminam pensando assim, pois esses pais são ignorantes, né? E estão privando seus filhos de uma festa que não tem nada a ver, é só uma festa com as crianças. Mas a gente sabe que essas festas, quando a gente tem conhecimento delas e da origem delas, já falamos isso, né? No programa, ela vai abrir brechas. E a gente não quer nossos filhos com a porta aberta, o coração aberto para entidades, né? Então, vamos voltar a falar. O pastor Marcos terminou falando um pouco sobre o assunto. Eu queria também ouvir o senhor, né, falando sobre isso, porque essas festas de Natal que se comemora na igreja tem que ter um cuidado para não manter os rituais que eram feitos antigamente. E é por isso que eu tenho todo esse cuidado. Essas festas de carnaval, que é cheio de sensualidade, moralidade, excesso. E esse Natal, né, que a gente falou aqui, terminou falando, que hoje a gente comemora no dia 25, embora saibamos que Jesus não nasceu nesse dia. Não temos a data exata, mas com certeza em dezembro não foi. Isso a gente sabe pela escritura que dezembro não foi, porque os pastores estavam lá, né, pastoreando, e dezembro não tem como eles saírem para pastorear, ainda mais de madrugada. Mas alguns costumes antigos foram anexados à festa de Natal cristã, na igreja cristã primitiva, e que algumas igrejas evangélicas, alguns pastores cristãos evangélicos mais atuais, fazem isso naturalmente, né? Eu até dei a minha versão, né? Minha opinião. Eu particularmente não faço certas coisas. Comemoro o Natal com a minha família, com a minha igreja, né? Pelo amor de Cristo, que Cristo teve por nós e tudo mais, mas sem aquela coisa toda. Eu até vi uma igreja enorme em outro país, nesse Natal que passou, que fizeram um teatro tão grande que até um anjo voava no meio da igreja. Meu Deus. Tinha carro de Papai Noel e tudo dentro. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, isso aqui está passando pela cabeça dos pastores atuais, né? A igreja lotada e todo mundo aplaudindo. Eu falei, Jesus de Nazaré, o que está acontecendo, né? Pastor Marcos, e aí? Pastor. Jogar a bomba para sua mão. A gente falou de festa junina, o senhor não tem filho ainda, mas o pastor Leandro já falou das filhas, como ele age e tudo. E é bom que o senhor já está se preparando. Estou me preparando, com certeza. Vamos lá. Creio que esse é o ano da vitória, em nome de Jesus. Esse ano? Está determinado, então. Em nome pastor de Marcos, Jesus. Ano que vem já vai vir com um bebezinho aqui. Amém. Jesus. Lá na cidade de Nova Iguaçu, nós temos uma festa junina, né, que para o centro de Nova Iguaçu inteiro.
Cara. Todos os anos. Eles comemoram lá um determinado santo. Aí eu vou lançar uma pergunta para os senhores. Se vê um cristão lá no meio da festa comprando doce normal, cocada, pé de moleque, coisa que a gente gosta, comendo, participando lá, sabendo que é uma festa com cunho pagão. E aí, oferecido tá certo, tá errado? aquelas entidades, Exatamente. santos, no caso, né? Ditos santos, né? Não convém ao cristão estar nesse meio. Como eu acredito também que não convém a gente preparar a nossa igreja, colocar uma árvore de Natal dentro da igreja para celebrar uma festa para um santo, para um demônio, Mesmo para que algo seja para pagão. Jesus Cristo. A gente sabe Mesmo que não- seja. Você bota uma árvore dentro da sua igreja, porque está comemorando a vinda de Jesus, mas a vinda de Jesus não tem nada a ver não com a tem árvore. nada a ver com árvore. Jesus nasceu numa manjedoura, nem foi debaixo de uma Verdade. árvore. Né? Nem foi uma Verdade. manjedoura, não foi nem debaixo de uma árvore. Os presentes que levaram para ele levaram a manjedoura, não levaram ao pé da árvore. Isso era o costume pagão que levava daquela os presentes ao pé da árvore. É. Tem aquela história lá do filho ressuscitado, da mãe, que eu não lembro agora com muita exatidão, né? Que ela ia até a árvore, ou é o filho pela mãe ou a mãe pelo filho, que ia até a árvore para depois, enfim, e o filho teve, e houve incesto e tudo mais, incesto ali, são costumes assim, literalmente, abertamente pagãos, né? Pagãos, quer dizer, quer comemorar o nascimento de Jesus, numa data que a gente não sabe qual foi, tudo bem, mas você trazer os mesmos rituais, isso aí realmente não encaixa. Não encaixa. E o que vai edificar a igreja a gente colocar uma árvore de Natal dentro da igreja? Qual a edificação? Então, mas aí que tá. Aí alguém vai falar assim, mas também o que tem de mais? Se eu estou fazendo por Jesus Cristo, não pela entidade. Porque esse é um argumento que eles usam. E aí? E aí? Não, eu que pergunto. Eu sou entrevistador. Eu só quero jogar a bomba para vocês. Eu vou citar aquele versículo que Paulo deixa para gente, lá em Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. Inclusive, esse é o versículo que eu vou ler aqui agora para vocês. Eu vou ler na íntegra, para vocês e para quem está em casa, né? Deixa eu ler aqui, que eu separei esse versículo. Eu sabia que ia. Né? Esse versículo não tem como não aparecer, né? Ainda mais num tema como esse. Num tema como esse. Deixa eu pegar aqui que eu separei e pegar aqui minha cola. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então ele está falando de licidade, né? de ser lícita, mas mesmo sendo lícita, não convém você porque não edifica. Então, o que vai edificar a igreja nisso? Vai reunir a família em casa, tá? Então, vamos reunir, a gente sabe, a gente já fala logo, não é a data, você sabe que não é a data, mas é o nosso Senhor que nasceu, beleza. Mas por que eu vou trazer para dentro da minha casa? O que vai edificar minha família se eu trago os mesmos rituais que não tem nada a ver com o cristianismo? Eu tenho que procurar saber. Eu acho que aí, não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que aí não cabe a ignorância. Você é cristão, cara. Cristão. O cristão tem a obrigação de esmiuçar a penha. Ele tem a obrigação de pesquisar para saber antes de fazer qualquer coisa. Se você não é cristão, beleza. Mas se você é um cristão, autêntico, está na igreja, tem que obrigação de chegar lá e falar, peraí, deixa eu ver primeiro o que é isso aqui. Caramba, não quero não. Isso aqui eu não faço. Vamos comemorar o dia do aniversário do nosso Senhor em dezembro? Beleza. Mas isso aqui eu não faço. Tem que pesquisar. E tem que levar a sério isso, né? O problema não é a festa do Natal. O problema é a gente querer imitar os mesmos rituais do mundo. É amoldar as nossas vidas aos padrões do mundo. Esse que é o grande problema. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que é errado comer doce? Eita, glória! Cuidado que vocês vão falar. Não quero problema com nossos irmãos cristãos católicos, não. Nem com os espíritos, com ninguém. Mas por que é errado para a gente comer doce de São Cosme e São Damião? O Cosme e o Damião foram cristãos autênticos, né? Morreram pelo cristianismo. Mas, infelizmente, foi pego ali, e vários que hoje têm suas festas, suas adorações, né? A eles, que tirou essa originalidade, digamos assim, né? Porque a maioria deles foram cristãos autênticos, verdadeiros, que lutaram por Jesus Cristo e morreram por Jesus Cristo, como Cosme e Damião. Mas aí,
infelizmente, ocorreu isso. E hoje se oferece doces, e a gente vê nessa época aí, que é época de Halloween, inclusive, né? A gente vai falar um pouquinho disso, né? Que é época de Halloween, inclusive. Que você para na rua, você tem que ter até cuidado para dirigir na rua, porque as crianças, elas com a mãe, né? Com o pai junto, passam na frente do seu carro, assim, atrás de doce, e param na beira de um carro, no meio. Eu vi um dia desse, 2 meninas na estrada que eu estava. O carro parou, elas foram lá, o cara baixou o vidro, conversou um pouco com ela e deu os doces para ela. Eu falei, caramba, se tem 2 caras aí, pega essas meninas, joga dentro do carro, já era, filho. E já era. Mas nessa hora parece que a pessoa fica cega. A questão toda é que essas pessoas, esses nossos irmãos, eles ainda não tiveram entendimento da verdade. E muitos deles não reconhecem da maneira que nós reconhecemos. Então, eu acredito que estão fazendo bem. E aí, o que eu penso nesse sentido, né? A gente sabe muito bem, né, que eu não tenho por costume, o senhor comentou, eu não tenho por costume fazer isso. Na minha igreja, pegar doces, abençoar até porque aí entra essa questão do ritual ser semelhante, a gente pegar Mas a questão de eu abençoar particularmente para as minhas filhas, eu já fiz. Agora, na igreja eu não faço. Sim. Mas, como a gente comentou aqui, eu acho que a gente não deve, né, de maneira alguma, né, eu não posso condenar, até porque essa pessoa não conhece a verdade, ainda não conheceu a verdade, mas, ao mesmo tempo, né, deixar bem claro o seguinte, olha, a gente serve ao único e verdadeiro Deus, entendeu? Ao único e verdadeiro Deus. A gente o Cosme e o Damião foram cristãos autênticos, etc., foram muito abençoados, mas eu tenho acesso direto a quem pode abençoar. Sim. Entendeu? Então, a questão do doce é um ritual, algo que foi acrescentado, entendeu? Eles eram médicos, assim conta-se a história, que ajudavam muitas pessoas e tal, mas ensinar que aquilo dali é errado, até porque eu vou estar idolatrando. Sim. Sim. Né, aí entra a parte da idolatria. A parte da idolatria. Isso aí tá errado. E outras religiões também pegaram isso para elas, né? Sim. Quer dizer, então, tem doces que são oferecidas às entidades que são representadas, não por nós, pela própria religião, pelo Cosme e Damião. Exatamente. Mas, na verdade, essas religiões, esse nome Cosme e Damião já vira nome de outras entidades. Isso. E elas oferecem, e muitos dos que estão na rua não são cristãos católicos, não, muitos também são cristãos, ou se dizem cristãos de outras religiões, e ofereceram as suas entidades, e eles creem nisso, não estou criticando, não é nem crítica, mas eu como cristão, eu tenho que observar, né? Na mente das crianças, eu sempre penso nisso, né? Como é que isso vai cair na mente de uma criança, né? Sim. Doce, todo mundo na rua, aquela brincadeira, o pessoal rindo, sentado no chão. Quem vai passar na frente das crianças? Então, é bom que a gente explique, né? Exato. E abençoar o doce para dar, para mostrar para ele, ó, isso aqui é diferente. E aí você traz toda a explicação em relação ao ritual pagão que foi feito, que é semelhante, e aquilo que você está fazendo, você não precisa deixar de comer doce nesse dia, mas você não vai comer qualquer doce. E do jeito que você está abençoando, ou eu estou abençoando, você deve abençoar também tudo que você come. A gente abençoa tudo que a gente come, não é à toa, né? Exatamente. A gente já conhece a verdade, sabe que as coisas são oferecidas mesmo. Então, né, você está na ignorância, não sabe se ofereceu ou não, mas vou abençoar. O meu Deus, né? Inclusive, entra até o testemunho do missionário, né, que ele conta que ele caminhava, às vezes, horas, né, para procurar um local para comer, e às vezes ele, quando chegava num lugar, ele via assim, tinha lá a imagem e tal, e falava, eu vou abençoar, eu não vou. Até porque, pastor Ednilson, na grande maioria dos mercados, por exemplo, que nós entramos, tem uma imagem, tem sempre lá. Tem histórias de marcas famosas que foram oferecidas. Pactos, né? Eu lembro de uma pessoa que ficou muito presa a esse negócio aí, e eu falei, ó, isso aí não tá legal não, isso não tá saudável não, cara.
Você está tão preso a esse negócio aí que você agora não pode comprar isso, não pode comprar isso, não pode comprar isso, não pode comprar isso. Pega, abençoa, o seu Deus é maior, não há encantamento contra Jacó. Também não tem que ficar preso a isso aí. Os rituais são deles, não são nossos. Não são nossos. Agora é lógico, você vai fazer, como a gente está falando aqui, festa de Halloween. Os colégios também fazem. Fazem. Pô, não tem como, não. É uma festa, claramente, eu falei, mas aqui é uma cultura que a gente está empregando. As crianças vão vestir uma roupinha, mas não tem nada a ver com as entidades. Bom, mas não tem como. Não tem como. Essa festa está vindo de rituais de bruxaria. Inclusive, em alguns colégios, até a chamada, né, a cultura de matriz africana, Sim. né? E apresentações onde as crianças se caracterizam. Sim, Entendeu isso? Sim, porque entra como cultura. Cultura, Né? Então, exatamente. entra lá, vamos apresentar nossa cultura, só que ali tem todo o ritual, ali tem as vestimentas, ali tem as batidas, ali tem as invocações, e as nossas crianças são obrigadas a assistir. Mas de um tempo atrás tiraram a Bíblia de dentro do colégio, que eu não podia ler a Bíblia. Então, peraí, uma religião é beneficiada porque conseguiu entrar numa cultura social e a outra não, fica deixada de lado. Então, isso é uma coisa que os nossos deputados aí, nossos políticos cristãos precisam lutar, porque é complicado. É complicado, assim, eu no ponto de vista, quando parece que está se forçando a barra, né? Sim. Quase que se obrigando, e a criança se sente mal, e começa até a ser mal vista pelos amigos e pelos professores quando ele não participa de nada. Isso não devia existir. A nossa criança vai para o colégio, na minha época eu ia só para estudar. Só para estudar. Né? Tabuada, aquelas coisas todas. Aí você pega uma criança de 8 anos hoje que não sabe ler ainda direito. A gente com 4, 5 já sabia ler. Verdade. Quer dizer, é o que está acontecendo, e as pessoas não percebem, né? É uma pena isso aí. Eu até separei aqui, ó, sobre o Halloween, umas curiosidades. Ó. O Halloween, ele tem raízes no Festival Seta Samhain. Se tiver errado, vocês podem me corrigir, porque eu peguei na internet isso aqui, tá? Ela envolvia crenças sobre espíritos e mundo espiritual. Então, tudo aquilo é feito, inclusive os doces que são oferecidos, mais uma vez, a igreja primitiva cristianizou, mas antes dela já tinha essa prática, que hoje é chamado de Halloween, né? E aí estão querendo trazer isso para dentro até do colégio como se fosse uma cultura. Então, em nome da cultura, muitas portas estão se abrindo e muitas coisas estão acontecendo e a mente vai sendo treinada, tá? Porque treinar a mente da criança é muito mais fácil do que treinar a mente do cinquentão, que já está bem doutrinado já. Mas porque a criança vai achando que isso é normal, isso é normal, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Aí vem aquelas festas agora... E depois até questiona. Depois questiona. Depois questiona. Se a criança não estiver firmada, se a gente não der a raiz para essas crianças, não é à toa que a Bíblia manda colocar o menino no caminho que deve andar. Sim. Exatamente. Sentar na mesa e ensiná-los a palavra. Não é à toa. Enraiza bem, porque quando lá fora vão colocar outra raiz nele lá. Aí vão começar a questionar. Por que eu não posso pintar meu cabelo de amarelo, sei lá, amarelo e azul, e botar uma roupa diferente? Mas a roupa diferente é o menino com roupa feminina. Porque está tendo uma festa lá da igreja, no colégio, que todo mundo vai se vestir diferente. A menina vai se vestir de menino, o menino vai se vestir de menina, o menino vai pintar as unhas. Aí os pais levam, achando muito engraçado, porque é muito colorido. Mas, na verdade, a mente da criança está sendo treinada que isso é normal. Exatamente. E aí, como é que ficam nossas crianças depois? Lá na igreja, dentro da nossa casa. Pastor, eu observo na Bíblia o exemplo de Daniel. A criação que ele deve ter tido. Por quê? Porque ele foi levado como escravo, colocado no meio de um povo pagão, oferecido as melhores comidas sacrificadas aos ídolos pagãos, e Daniel e seus amigos colocam no coração: nós não vamos nos contaminar. São jovens, não eram adultos, exato. Eram jovens, exato. Que com certeza foram ensinados no caminho que deviam andar. É importante a gente olhar para a palavra de Deus. É importante, é muito verdade. Importante. Você vê o Samuel, eu preguei muito sobre o Samuel tempos atrás aí. Você vê o Samuel chegando no templo como criança. E eu falei com eles, engraçado, os irmãos dele, que tornaram-se irmãos. Porque a figura paterna era o Eli. E ele tinha 2 filhos. Ele e os 2 filhos, os 3 são sacerdotes. Só que os filhos eram filhos de Belial, popular filho do diabo, mesmo sendo sacerdote. E quando ele chega na juventude, ele vai assumir o lugar do Eli.
ele então não cresceu com, entre aspas, seus irmãos mais velhos e não seguiu a origem dos seus irmãos mais velhos. Ele olhou para o mais experiente, para o pai, viu que era de Deus, que ficou ali. Então, assim, é algo que a gente precisa realmente ensinar, né? E pegar as crianças e falar a verdade, não ter medo de falar a verdade para nossas crianças. É forte isso aqui. Nossas crianças precisam olhar para a gente e entender a diferença. Entender a diferença. Entender, ver que é diferente, ser cristão é diferente. Sim, e assim, sabe o que eu acho interessante, pastores? É porque foi o que eu falei, esse tema aqui, é difícil você passar rápido por ele, né? Não tem como. O que eu acho interessante é que estão se ensinando às nossas crianças coisas abertamente. Mas a gente que é cristão não quer falar abertamente. Não. O cristão quer ficar cheio de dedinhos para falar. Não é bem assim, deixa eu te explicar direitinho. Aí fica uma hora explicando, tentando explicar para a pessoa. Tem coisa que tem que ser direto. Verdade. Sabe, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que não está mais na nossa igreja, infelizmente, mas falando que o filho chegou em casa dizendo: mãe, a senhora mentiu para mim. Por que eu menti para você? Porque a minha professora falou que não tem nada a ver eu beijar outro menino. Era um garoto de 5 anos, caramba. Meu Deus. Se ele quer ter a opção dele depois, que tenha. Mas isso não pode. Aí a pessoa ensina abertamente e a gente não pode falar abertamente. E aí o pai cristão não quer falar abertamente para o seu filho. Ele quer medir palavras para falar com o filho. Cheio de tabus. Ele quer medir, não, é meu filho, cara, eu tenho que ensinar meu filho. Tem que ensinar. Eu tenho que ensinar meu filho, né? E aí a mãe explicou, pregou, ele chegou na igreja, chegou no colégio e falou: ô pastor, ô professor, não foi minha mãe que mentiu para mim, não, foi a senhora. E eu não quero saber disso aí, não. Um garoto de 15 anos assumiu a posição dele. Amém. Glória a Deus por isso. Que coisa séria, né? Sério, pastor. Vamos lá. Algumas igrejas criticam festas pagãs. Algumas, infelizmente não são todas. Criticam festas pagãs. Mas criam festas, presta atenção, Eita. com a mesma estrutura. Nosso tempo está acabando. Eu falei, esse tema aqui. Algumas igrejas criticam festas pagãs, mas criam festas com a mesma estrutura de entretenimento. Isso não seria apenas uma troca de rótulos? Seria, né? Com certeza. Seria. E você bota uma festa pagã dentro da sua igreja, uma festa junina dentro da sua igreja. Com rituais, inclusive. Até a festa de Natal, como eu falei, né? Aquela igreja enorme, cheia de gente aplaudindo, e a pessoa voando, todo vermelho e preto voando em cima da igreja, e um carrinho, tipo um trenó no meio da igreja, entrando, com fumaça, aquele teatro todo lá. Dentro de uma igreja cristã, evangélica, quer dizer, como é que é isso? Hã? Então, assim, quando uma igreja evangélica faz uma coisa dessa, ela está só trocando um rótulo. Só trocando. Só tá... mas é estratégico. Tem que tomar cuidado, né? Com essa questão da estratégia, né? Fazer de louco pagar uns loucos não significa fazer. Não, isso aqui é estratégico. Trazer as pessoas para a igreja. E aí você começa a ver algumas coisas que já tem escandalizado já, né? Escandaliza até o próprio mundano, às vezes, né? Escandaliza o cristão, mas escandaliza até o próprio mundano. Porque a pessoa que está lá fora, ela quer ver seriedade, ela quer ver, sim, de fato Jesus. E ela sabe muito bem, pastor, que Jesus ele não faria determinadas coisas. Então, ela busca ver isso em nós, cristãos, essa seriedade, esse compromisso com a verdade, com a santidade, entendeu? Mas todo mundo acusando. A Bíblia diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Pastores, servir a Cristo nunca foi fácil. Não. A nossa vida é pública. É só olhar para os discípulos, como eles sofreram para servir a Cristo, e ninguém voltou atrás. Agora a gente quer se adequar, se ajustar com as culturas e fica cheio de dedo para falar, mas as pessoas estão falando abertamente para os nossos filhos. Sim. Abertamente, é isso, seus pais estão errados. Pô, como assim? Né? Então, eu acho que você cristão, pai cristão, mãe cristã, você precisa começar a abrir seus olhos, senão você fica, né? Mesmo sendo da igreja, você fica mais parecido com o mundo e seus filhos vão seguir a mesma coisa, né? Exatamente. Caramba, coisa séria. Sério. Pastor, Amém. Infelizmente as igrejas querem se amoldar ao mundo.
Algumas, né? Nem todas, né? Nem Nem todas, todas. graças Glória a Deus. que nem graças todas. A Deus. Ser Vamos cristão tem que aprender a renunciar. Renúncia é a palavra-chave, né? Eu falo muito isso com os pastores, com os obreiros e com todos que trabalham comigo. Vamos agora ao abre aspas. Igrejas evangélicas adaptam festa junina com forró gospel. Ei. A festa junina é marcada pela religiosidade católica, o que pode afastar o público evangélico de uma das celebrações mais tradicionais do país. Algumas denominações evangélicas, porém, decidiram adaptar o festejo para o universo gospel. A realização da festa junina não é um consenso entre os fiéis de igrejas evangélicas, por essas características e por compreenderem que existe devoção a santos, São João, Santo Antônio, São Pedro. Muitas igrejas evangélicas rejeitam os festejos juninos. Algumas comunidades evangélicas, por sua vez, optaram por readaptar a tradição para incluí-la no calendário oficial. Em celebrações promovidas pelas igrejas evangélicas, nem sempre a fogueira é acesa. Os santos não existem e as bebidas não incluem álcool. O forró pode fazer parte da programação com música gospel. Há comunidades ainda que chamam os festejos juninos de São João com Cristo. Outras igrejas mudaram o nome para Festa Caipira ou Festa Country. Há denominações que optam, né, por fazer retiros durante o período. Eu estou nessa aí. Fonte noticias.uol. Então, assim, essas adaptações, já foi falado aqui, né, pelos pastores, essas adaptações para se adequar ao mundo, precisa ser revista por muitos líderes, muitos pastores, né? Vale a pena? É assim que você vai ganhar as almas? Ou você vai estar ensinando os seus membros, as suas ovelhas, a serem iguais ao mundo? Porque se eu posso ir para a igreja num forró gospel, sabendo qual é a origem dessas festas, né, pastores? Sabendo qual é a origem dessas festas, então qual o problema de ir no carnaval, então? Porque lá tem sensualidade, mas eu não vou sensualizar. Eu só vou lá porque eu gosto das cores, eu sempre fui desse meio, tem muita gente desse meio convertido, né? Apesar que quem é desse meio e se converte de verdade, não volta para esse meio. Não volta. É quem não é que de vez em quando quer ver alguma coisa. Quem era sabe o que acontece durante o ano inteiro e o que acontece um pouco antes nas escolas para poder entrar lá. Os rituais, os oferecimentos, eles sabem disso, quem participou, né? Então eles não vão entrar. Ele se converteu, não volta mais. Mas aquele que não entende, acha que é uma festa cultural, é bonitinha, eu quero ir lá, só vou ver, não vou botar roupa, não vou fazer nada. E a pessoa começa a se adequar. E nesse caso da festa junina está muito dentro das igrejas. Eu queria que você desse uma pincelada assim, mas muito rápido, porque o nosso tempo realmente está se esgotando. Pastor, se não for pela verdade e pela santidade, se eu não trouxer pela verdade, pela santidade, se isso não for trazido para as nossas festas dentro da igreja, então não adianta absolutamente nada. Não existe entretenimento. Eu não tenho que tentar entreter as pessoas para levá-las a Cristo. Eu tenho que levá-las a Cristo através da palavra, entendeu? Então não tem que haver entretenimento. Antigamente não havia, na época de Jesus não havia entretenimento. Amém. Era na palavra. Eu gostaria só de mostrar para todo mundo que o problema não é o forró, não é o tipo da música. Nós temos o Fernandes Lima que toca um forró bonito. O problema é a gente querer andar adaptar nos mesmos passos do mundo. Mesmos eu vou rituais. colocar uma festa dentro da igreja, igualzinho, seguindo os padrões do Isso mundo. tem que ter um cuidado. Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Esse texto que eu ia falar aqui agora, tá? Aliás, eu vou falar esse texto. Deixa eu chamar o X da questão rapidinho. Vamos lá. Isso, o X da questão de hoje. A associação da Páscoa ao coelho e do Natal à árvore de Natal é errada? A gente falou muito sobre isso já. Só a Páscoa do coelho aqui que a gente deixou um pouco de fora, né? Não falou. Mas aí o pastor estava falando, eu até, foi o que eu separei aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Amém. O qual pelo gozo ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu preciso orar, depois ele vai falar considerar, e pôs, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Então eu tenho que considerar o que Jesus fez na cruz primeiro, antes de qualquer coisa. E esse é o X da questão. Eu tenho que considerar se aquilo honra Jesus Cristo.
E aí as pessoas nessa coisa de querer crescer a sua igreja ou agradar os seus membros, estão desconsiderando se aquilo agrada a Jesus Cristo. Então, aí vai um recado até para os pastores, para os meus amigos pastores. Pensa no que você vai fazer dentro da igreja. E se você está levando em consideração, se isso honra a Jesus Cristo, você quer tanto honrar suas ovelhas ou apresentar suas ovelhas uma normalidade que na verdade não é normal, e elas então vão ser parecidas com o mundo e não com o seu Senhor, porque você está oferecendo uma coisa carnal e às vezes até, desculpa a expressão, diabólica para os seus ovelhas. Cuidado, pastores. E você, meu amigo, cuidado, porque o seu pastor é Jesus Cristo. Nenhum outro pastor pode mandar na sua vida, somente Jesus. Tá bom? Bom, eu estive aqui com o Márcio Ferreira, nosso pastor lá de Andrade Araújo. Pastor Márcio, por favor, seu horário, seus endereços, para que as pessoas te procurem. Nós estamos lá na Rua Dona Clara de Araújo, número 805, fica em Andrade de Araújo, Nova Iguaçu. Temos cultos toda segunda, quarta, sexta, segunda-feira da prosperidade, às 9 às 19 horas, quarta-feira da família, 9, 15 e 19 horas, sexta-feira forte de cura e libertação, também às 9, às 15 e às 19 horas, e o domingo do Espírito Santo, onde estamos reunindo toda a igreja às 8 da manhã e às 18 horas. Aleluia! Pastor Leandro Silva, por favor, endereço e horários lá de Rio Comprido. Pastor Ednilson, nós temos culto segunda, quarta e sexta nos mesmos horários, 8, 15 e 19 horas. E no domingo, às 8 e às 17 horas, na Rua Campos da Paz, número 204, no Rio Comprido, bem na zona central do Rio de Janeiro. Você é nosso convidado. Amém. Obrigado, pastor. Estamos conectados. Deixa eu falar com vocês. Rua Coronel Tamarindo, 2030, domingo muito especial. 7, 9 e meia, 18 horas, está muito forte o nosso domingo, pode vir com a sua família, tem um estacionamento, tudo preparado para você, vem com a sua família e você vai entender o que eu estou falando, porque que o nosso domingo tem sido muito especial, tá bom? Segunda-feira eu tenho rodado das igrejas, mas quarta e sexta, 8, 14, 19 horas, Família e Libertação tem sido também bastante forte, mas domingo tem muita, mas é muito especial, só você chegando para você entender o que está acontecendo ali em Bangu aos domingos, tá bom? Não esqueça também de procurar a gente no YouTube, Conexão-PR Ednilson Lima, Conexão-PR Ednilson Lima. Procure a gente lá, se inscreva no nosso canal e veja todos os nossos programas no nome de Cristo. O meu Instagram, @PR Ednilson Lima. Estou pronto também para te abençoar, tá bom? Conexão fica por aqui, um forte abraço e até o próximo programa.